Olá, ou melhor, LVC, Merchan pro Alpha Com, macho alfa e fêmea alfa, Merchan, LVC. Ops. O Alpha Com foi criado com a finalidade de proporcionar o estudo para concursos públicos à distância, seguindo a modalidade EAD. O Alpha Com tem hoje, além do online, 3 sedes para estudo presencial, 2 em Cascavel, no Paraná, e 1 em São Paulo, capital. Merchan pro Alpha Com, macho alfa e fêmea alfa, LVC. Agora eu vou fazer outro merchan. Merchan para o Movimento Brasil Livre. Merchan para o Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre se propõe a promover o liberalismo como filosofia política orientadora da atuação do Estado no Brasil. A partir de valores e princípios, o MBL busca construir uma atuação coerente e pragmática em sintonia com a realidade política, econômica, social e cultural do país. Você pode participar de discussões em grupos, contribuir financeiramente ou comprar produtos na loja MBL. E tem também os projetos do movimento, que são Academia MBL, Locomotiva São Paulo e Não Vai Ter Golpe. Merchan para o Movimento Brasil Livre. MBL. Desculpa. Quase bom. Meu colar de borboleta, que eu adoro. Meus brincos do Brasil, que é de plástico, porque vai ter Copa do Mundo agora em novembro. E é no Catar, no Catar, Emirados Árabes. Tá? E o meu broche do Instituto do Câncer Infantil, Rio Grande do Sul. E o meu broche, Instituto do Câncer Infantil, Rio Grande do Sul, tá? O Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul, tá? É referência na assistência de crianças e adolescentes com câncer. Proporciona todo o auxílio necessário para a continuidade do tratamento. Foi criado em 1991, quando o médico oncologista pediátrico Algemir Lunardi Brunetto e o jornalista Lauro Quadros uniram esforços para criar uma instituição no Rio Grande do Sul, voltada exclusivamente para o tratamento de crianças com câncer. Meu broche do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul. Peraí, dá pra ver aqui? Deixa eu arrumar o ângulo aqui. Em vez de arrumar o ângulo, não, né? Boca aberta, esquece. Desculpa. E tem também a AME. Atrofia muscular espinhal. AME. Atrofia muscular espinhal. É uma doença rara, degenerativa, passada de pais para filhos e que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. Tá? AME, atrofia muscular espinhal. Tá escuro aqui. AME. Tá? De vez em quando dá falha minha voz. Então, olá! Continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Lembrando que eu estou lendo a parte 2
Economia escravista de agricultura tropical, séculos XVI e XVII. Capítulo 9, fluxo de renda e crescimento. E o capítulo 9 tem 15 parágrafos. Hoje eu vou ler o parágrafo número 6. Tá? Hoje eu pretendo ler o parágrafo número 6. Então, continuando a leitura, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. Tô com uma dor nas minhas costas. É a idade. Vamos lá. Parágrafo número 6. A inversão feita numa economia exportadora escravista, lembrando que exportar é vender, tá? Eu vendo meu produto aqui para outro país, tá? Então, a inversão feita numa economia exportadora escravista é fenômeno inteiramente diverso. Parte dela transforma-se em pagamentos feitos no exterior. É a importação de mão de obra, tá? Importação é compra. Eu compro produtos de outro país, aí trago para cá, para o meu país, tá? Eu compro de outro país para trazer para o meu país. Então, parte dela transforma-se em pagamentos feitos no exterior. É a importação de mão de obra, de equipamentos e materiais de construção. Lembrando que os escravos eram considerados capital fixo. Eles entravam junto como máquinas, tá? E equipamentos, e junto com os animais de tração também. É a importação de mão de obra, de equipamentos e materiais de construção. A parte maior, sem embargo, sem frete, sem navegação, sem embargo, tem como origem a utilização mesma da força de trabalho escravo. O que não dava para comprar em maquinário, se usavam os escravos, tá? Ora, a diferença entre o custo de reposição e de manutenção dessa mão de obra e o valor do produto do trabalho da mesma era lucro para o empresário. Tu não podia comprar maquinário de um outro país, porque não tinha frete, tá? Não tinha navegação. Então tu usava o escravo, né? E tu não pagava salário para o escravo, o empresário logo tinha lucro. Tá? Para o empresário era lucro. Sendo assim, a nova inversão fazia crescer a renda real, logo, apenas no montante correspondente à criação de lucro para o empresário. Esse incremento da renda não tinha, entretanto, expressão monetária, pois não era objeto de nenhum pagamento. Lembrando que a expressão monetária é o fluxo monetário. É isso aqui, ó. É o fluxo circular da renda, tá? Então, esse incremento da renda não tinha, entretanto, expressão monetária, pois não era objeto de nenhum pagamento. Tá? Só existia o fator de produção capital naquela época. Só existia o fator de produção capital. E a remuneração do fator de produção capital era o lucro. Perdão, era a capacidade empresarial. O capital é juro, exatamente. A formação de produção capital, a remuneração é juro, capital juro. E a formação de produção, capacidade empresarial, que a gente viu ontem. Isso, capacidade empresarial. Eu tô com o livro aqui no lado. Isso. Capital é juro. Capacidade empresarial é lucro. Ó.
capacidade empresarial. Tá? Nessa época só tinha economia escravista. O que não dava para comprar em maquinário se usava os escravos. E os escravos faziam parte desse maquinário. Tá? É que eu li o livro ontem, como nos dias de hoje, tá? Mas naquela época era só capital. E nos dias de hoje o capital, a remuneração do capital é juro. Tá? A formação de produção capital, a remuneração da formação de produção capital é juro nos dias de hoje. Tá? Naquela época era só lucro. Tá? Era só lucro. Que seria nos dias de hoje capacidade empresarial. Tá? Então não existia isso aqui, ó. Não existia isso aqui. Tá? Que é o fluxo monetário, que é fluxo circular da renda. Tá? Porque só existia o empresário, né, o senhor de engenho, e o capital, que era o maquinário da época, e os escravos, tá? Não existia isso aqui, ó. Famílias que vendem a mão de obra para as empresas, tá? E as empresas remuneram a mão de obra das famílias com salário, tá? Só existia a capacidade empresarial do senhor de engenho, que tinha os escravos, o maquinário e os animais de tração. Tudo era considerado capital fixo. E aí entrava na capacidade empresarial, segundo Celso Furtado, era só lucro, tá? Ele não fala em juros, só fala em lucro. Tá? O Celso Furtado está deixando bem claro que era só lucro. Tá? Sendo assim, a nova inversão fazia crescer a renda real apenas no montante correspondente à criação de lucro para o empresário. Era só lucro. Tá? Segundo o Celso Furtado, só havia lucro para o empresário. Não existia aquele fluxo, esse fluxo que nós temos hoje aqui, tá? Não existia isso aqui. Então, eles se beneficiavam da mão de obra escrava. Então, hoje eu li o parágrafo número 6. Tá? Hoje eu li o parágrafo número 6 do capítulo 9, tá? Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu vou ler o parágrafo número 7. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu pretendo ler o parágrafo número 7. Tá? Continua aqui o parágrafo 7, tá? Lembrando que eu terminei de ler o parágrafo número 6 do capítulo 9, Fluxo de Renda e Crescimento, referente à parte 2, Economia Escravista de Agricultura Tropical, séculos 16 e 17. Tá? Desculpa que eu me bananei toda, porque é que nos dias de hoje o empresário, ele recebe, além do lucro, ele recebe também os juros, tá? Dependendo do produto que ele for vender. Ou ele pode ter prejuízo. Naquela época, segundo o Celso Furtado, era só lucro. Momento propaganda. Agora é momento propaganda política. Propaganda política para os candidatos do movimento. Candidatos e candidatas do Movimento Brasil Livre de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Paraíba e Rio de Janeiro. Candidatos de São Paulo. Deputados federais. Kim Kataguiri,
44, 33. Cristiano Beraldo, 44, 88. Adelaide Oliveira, 19, 04. Deputados estaduais. Grupo Zacarias, 44, 777. Renato Batista, 44, 999. Amanda Vetorazzo, 44, 333. Paraná, deputado estadual, João Betega, 30, 123. Santa Catarina, deputado federal, Samu Paixão, 19,99. Paraíba, deputada estadual, Beca Moraes, 45, 455. E Rio de Janeiro, deputado estadual, Ronald Bufalha, 35, 129. Tá? Esses são os candidatos e candidatas que estão concorrendo às eleições deste ano de 2022, tá? Boa sorte aí para os candidatos do Movimento Brasil Livre e candidatos de São Paulo. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Candidatos do Paraná, Santa Catarina e Paraíba. Paraná, Santa Catarina e Paraíba. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. E o candidato do Rio de Janeiro. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Boa sorte pro pessoal. Boa sorte para os candidatos do Movimento Brasil Livre. E lembrando, tá, que eu só posso fazer propaganda política até o dia 30 de setembro, que é uma sexta-feira, tá? Lá no site Tribunal Superior Eleitoral tem a data do que pode e o que não pode fazer referente às eleições deste ano. Amanhã, se não houver nenhum imprevisto, eu volto. Tchauzinho.